Alguém me... Oi, gente, tudo bem? Olha eu bem assim, né? É capítulo 12. Qual o número? Isso. Eduardo. E aí, gente? Consegue Qual que é ler? o número? Pode ler. Então, Pode vai. ler, tá? Enquanto tu lê, eu Quer vou ler? pegando aqui o notebook Pra não pra te gastar minha ajudar. voz, né? Deixar só pro Tá, deixa eu Roberto. só acender a luz aqui rapidão. Quem vai ler pra eu deixar a minha voz pro Roberto? O currículo são, tópico 5. Lê vocês, vai. Só o amor é forte porque não é dividido. O forte não ataca porque não vê nenhuma necessidade de fazê-lo. Antes que a ideia do ataque possa entrar em tua mente, é preciso que tenhas te percebido fraco. Como atacastes a ti mesmo e acreditastes que o ataque foi eficaz. Contemplas a ti mesmo como enfraquecido, não mais percebendo os teus irmãos como os teus iguais e considerando-te mais fraco, tentas igualar a situação que fizestes. Usas o ataque para isso, porque acreditas que o ataque teve sucesso em enfraquecer-te. É por isso que o reconhecimento da tua própria vulnerabilidade é tão importante para a restauração da tua sanidade, pois se aceitas a tua vulnerabilidade, estás reconhecendo que o ataque não tem efeito. Embora tenhas atacado a ti mesmo, estarás demonstrando que nada aconteceu realmente. Portanto, ao atacares, tu nada fizestes. Uma vez que tiveres reconhecido isso, já não verás qualquer sentido no ataque, pois ele, obviamente, não funciona e não pode proteger-te. Entretanto, o reconhecimento da tua invulnerabilidade tem mais do que um valor negativo. Se os teus ataques a ti mesmo fracassaram no sentido de enfraquecer-te, ainda és forte. Não tem, portanto, nenhuma necessidade de igualar a situação para estabelecer a tua força. Nunca vás reconhecer a total inutilidade do ataque, a não ser reconhecendo que o teu ataque a ti mesmo não tem efeitos. Pois os outros reagem ao ataque, se o percebem, e se estás tentando atacá-los, não serás capaz de evitar interpretar isto como uma confirmação. O único lugar onde podes cancelar toda a confirmação é em ti mesmo, pois tu és sempre o primeiro alvo do seu ataque. E se isso nunca aconteceu, não tem consequências. O amor do Espírito Santo é a tua força, pois a tua está dividida e não é, portanto, real. Não podes confiar no teu próprio amor quando o atacas. Não podes aprender sobre o amor perfeito com a mente dividida, porque a mente dividida fez de si mesma um aprendiz deficiente. Tu tentastes fazer com que a separação fosse eterna, porque querias reter as características da criação, mas com o teu próprio conteúdo. No entanto, a criação não pertence a ti, e aprendizes deficientes necessitam de ensino especial. Tu tens deficiências de aprendizado em um sentido muito literal. Há áreas nas tuas capacidades de aprendizado tão deterioradas que só podes progredir sob constante e clara orientação dada por um professor, que pode transcender os seus recursos limitados. Ele vem a ser o teu recurso, porque por ti mesmo não podes aprender. A situação de aprendizado em que te colocastes é impossível, e nessa situação, obviamente, requeres um professor especial. E em um currículo especial. Aprendizes deficientes não são uma boa escolha enquanto professores, nem para si mesmos, nem para nenhuma outra pessoa. Dificilmente te voltaria para eles, a fim de estabelecer o currículo através do qual pudessem escapar das suas próprias limitações. Se compreendessem o que está além de si mesmo, não seriam deficientes. Tu não conheces o significado do amor, e essa é a tua deficiência. Não tentes ensinar a ti mesmo o que não compreendes, e não tentes estabelecer metas para o currículo quando as tuas claramente falharam. A meta do teu aprendizado tem sido não aprender,
E isso não pode levar ao sucesso do aprendizado. Tu não podes transferir o que não aprendestes. E a deterioração da sua capacidade de generalizar é um fracasso crucial do aprendizado. Pedirias àqueles que fracassaram em aprender, que te disseram para que servem os recursos de aprendizado? Eles não sabem. Se pudessem interpretar os recursos corretamente, teriam aprendido com eles. Eu tenho dito que a regra do ego é a busca e não aches. Traduzida em termos curriculares, isso quer dizer tenta aprender, mas não tenha sucesso. O resultado dessa meta curricular é óbvio. Todo recurso legítimo de aprendizado, toda instrução real, toda orientação sensata no aprendizado serão interpretados equivocadamente, já que tudo isso serve para facilitar o aprendizado contra o qual se coloca esse estranho currículo. Se estás tentando aprender como não aprender e o objetivo do teu ensino é derrotar o próprio propósito, o que podes esperar além de confusão? Tal currículo não faz sentido. Essa tentativa de aprender de tal forma enfraqueceu a tua mente, que não podes amar, pois o currículo que escolhestes é contra o amor e não passa de um curso que te ensina como atacar a ti mesmo. Uma meta suplementar desse currículo é aprender como não superar a divisão que dá credibilidade ao seu objetivo básico. E tu não superarás a divisão nesse currículo, pois todo o teu aprendizado estará a favor disso. Todavia, a tua mente protesta contra o teu aprendizado, assim como o teu aprendizado protesta contra a tua mente. E assim, lutas contra qualquer aprendizado e tens sucesso, pois é isso o que queres, mas talvez não reconheças mesmo agora que existe algo que queres aprender e que podes aprender, porque é tua escolha fazê-lo. Tu que tens tentado aprender o que não queres. Voltou? Tu que tens tentado aprender o que não queres, deves te encorajar, pois embora o currículo que estabelecestes para ti mesmo seja de fato deprimente, é apenas ridículo se olhares para ele. Será possível que o caminho para alcançar uma meta seja não atingi-la? Demite-te agora mesmo do cargo de professor, de ti mesmo. Essa demissão não conduzirá à depressão. É meramente o resultado de uma apreciação honesta daquilo que ensinastes a ti mesmo e dos efeitos do aprendizado que daí resultaram. Sob as condições apropriadas de aprendizado, o que tu não podes prover nem compreender, torna-te um excelente aluno e um excelente professor. Mas ainda não é assim e não será assim enquanto toda a situação de aprendizado que estabeleceste não for revertida. O teu potencial de aprendizado, propriamente compreendido, é ilimitado, porque vai conduzir-te a Deus. Tu podes ensinar o caminho até ele e aprendê-lo seguindo o professor, que conhece o caminho até ele e compreende o seu currículo para aprendê-lo. O currículo não contém ambiguidade alguma, porque a meta não é dividida e o meio e o fim estão em pleno acordo. Só tens que oferecer atenção, uma atenção que não seja dividida. Tudo o mais te será dado, pois na realidade queres aprender corretamente e nada pode se opor à decisão do Filho de Deus. O seu aprendizado é tão limitado quanto ele. Terminamos o top 5. Vamos pro 6 direto? Pode ser? Eu leio 6, aí tu lê o 7, tá? Pra não cansar. A visão de Cristo. O ego está tentando ensinar-te como ganhar todo mundo e perder a tua própria alma. O Espírito Santo te ensina que não podes perder a tua alma e que não há ganho no mundo, pois em si mesmo não há nada que seja proveitoso no mundo. Investir sem lucrar seguramente é empobrecer a ti mesmo e as despesas são altas. Não só não há lucro no investimento, como o custo para ti é enorme, pois esse investimento te custa a realidade do mundo, pois nega a tua e nada te dá em troca. Não podes vender a tua alma, mas podes vender a consciência que tens dela. Não podes perceber a tua alma, mas não a conhecerás enquanto perceberes alguma outra coisa como mais valiosa.
O Espírito Santo é a tua força, porque ele só conhece a ti como espírito. Ele é perfeitamente ciente de que não conheces a ti mesmo e perfeitamente ciente de como ensinar-te a lembrar do que és. Como ele te ama, ensinar-te-á de bom grado o que ele ama, pois é a sua vontade compartilhar isso. Lembrando-se sempre de ti, ele não pode deixar que te esqueças do teu valor, pois o Pai nunca cessa de lembrar-lhe do seu Filho, e nunca cessa de lembrar o Pai a seu Filho. Deus está na tua memória por causa dele. Escolhes esquecer o teu Pai, mas não queres realmente fazê-lo, e portanto podes decidir outra coisa. Assim como foi a minha decisão, assim é a tua. Não queres o mundo. A única coisa de valor que existe nele são aquelas partes para as quais olhas com amor. Isso lhe dá a única realidade de que jamais terá. O seu valor não está nele mesmo, mas o teu próprio valor está em ti. Como a valorização do ser vem da extensão do ser, assim também a percepção do valor vem do ser da extensão dos pensamentos amorosos para o que está fora. Faze com que o Espírito Santo seja real para contigo, pois o mundo real é a dádiva do Espírito Santo e, portanto, pertence a ti. A correção é para todos os que não podem ver. Abrir os olhos dos cegos é a missão do Espírito Santo, pois ele sabe que eles não perderam a sua visão, mas meramente dormem. Ele quer despertá-los do sono do esquecimento para a lembrança de Deus. Os olhos de Cristo estão abertos e ele olhará para qualquer coisa que vejas com amor. Se aceitares como tu a sua visão. O Espírito Santo guarda a visão de Cristo para todo Filho de Deus que dorme. Em sua visão, o Filho de Deus é perfeito e ele anseia por compartilhar a sua visão contigo. Ele te mostrará o mundo real, porque Deus te deu o céu. Através dele, o Pai te chama, o seu filho à lembrança. O despertar do seu filho começa com o investimento no mundo real. Por meio disso, ele lembrará a reinvestir em si mesmo, pois a realidade é una com o Pai e o Filho, e o Espírito Santo abençoa o mundo real em nome deles. Quando tiveres visto este mundo real, como certamente verás, tu te lembrarás de nós. Todavia, tens que aprender o custo do sono e recusar-te a pegá-lo. Só então vais decidir despertar, e assim o mundo real saltará à tua vista, pois Cristo nunca esteve dormindo. Ele está esperando para ser visto, mas ele nunca te perdeu de vista. Ele olha em quietude para o mundo real, o qual quer compartilhar contigo, porque ele conhece o amor do Pai por ele, e conhecendo isso, ele quer te dar o que é teu. Em perfeita paz, ele te espera no altar do seu Pai, oferecendo o amor do Pai a ti, na luz serena da bênção do Espírito Santo, pois o Espírito Santo conduzirá cada um para casa e para o seu Pai, onde Cristo o espera como seu ser. Toda criança de Deus é una em Cristo, pois o que ela é está em Cristo, assim como o que Cristo é está em Deus. O amor de Cristo por ti é o seu amor por seu Pai, que ele conhece porque conhece o amor do seu Pai por ele. Quando o Espírito Santo, afinal, tiver te conduzido a Cristo, no altar ao seu Pai, a percepção fundir-se-á em conhecimento, porque a percepção veio a ser tão santa que a sua transferência à santidade é simplesmente a sua extensão natural. O amor transfere-se ao amor sem nenhuma interferência, pois os dois são um só. À medida que percebes cada vez mais elementos comuns em todas as situações, a transferência do treinamento sobre a orientação do Espírito Santo aumenta e vem a ser generalizada. Gradualmente, aprendes a aplicá-la em todas as pessoas e em todas as coisas, pois a possibilidade da sua aplicação é universal. Quando isso tiver sido realizado, a percepção e o conhecimento vêm a ser tão similares que compartilham a unificação das leis de Deus. O que é um não pode ser percebido como separado, e a negação da separação é a reafirmação do conhecimento. No altar de Deus, a santa percepção do Filho de Deus vem a ser tão iluminada que a luz flui para ela, e o Espírito do Filho de Deus brilha na mente do Pai, e vem a ser um com ele. Muito gentilmente Deus brilha sobre si mesmo, amando a extensão de si mesmo que é seu Filho. O mundo não tem um propósito à medida que se funde com o propósito de Deus, pois o mundo real silenciosamente deslizou-se para o céu, onde tudo que é eterno sempre esteve lá.
Lá, o Redentor e os redimidos unem-se no perfeito amor de Deus e de uns pelos outros. O céu é a tua casa, sendo em Deus, tem que ser em ti também. Finalizamos o 7, vai pro 8? Vai pro 7, na realidade, né? Agora depois é o 8. Olhar para dentro. Quer que leia ou vai ler? Lê, amiga, aí eu leio o 8. Tá bom. Vamos. Travou? Não. Olhar para dentro. Tá travando? Vai, tá. Vai. Não, deu certo, vai. Os milagres Olhar para demonstram que o dentro. aprendizado ocorreu sob orientação certa, pois o aprendizado é invisível e o que foi aprendido só pode ser reconhecido pelos seus resultados. Sua generalização é demonstrada à medida que o usas em um número de cada vez maior de situações. Reconhecerás que aprendestes que não existe ordem de dificuldades em milagres quando os aplicares a todas as situações. Não existe nenhuma situação a qual os milagres não se apliquem, e aplicando-as todas as situações ganharás o mundo real. Pois nessa percepção santa, a integridade ser-te-á restaurada e da tua aceitação da expiação para ti mesmo, ela se irradiará a todos aqueles que o Espírito Santo te enviar para a tua bênção. Em toda criança de Deus, esta é a sua bênção, e é da tua bênção as crianças de Deus, está a sua bênção a ti. Todos no mundo têm que desempenhar seu próprio papel na sua redenção, de forma a reconhecerem que o mundo foi redimido. Não não pode ver o invisível. Entretanto, se vires os seus efeitos, terás o conhecimento de que ele não pode deixar de estar presente. Por perceberes o que ele faz, reconheces o que ele é, e pelo que ele faz, aprenderes o que ele é. Não podes ver as tuas forças, mas adquires confiança no fato de que elas existem à medida que te capacitam a agir. E os resultados das tuas ações tu podes ver. O Espírito Santo é invisível, mas podes ver os resultados da sua presença, e através deles aprenderás que ele está presente. O que ele te capacita a fazer com toda clareza não é desse mundo, pois milagres violam todas as leis da realidade, conforme esse mundo a julga. Todas as leis de tempo e espaço, de magnitude e massa, são transcedidas, pois o que o Espírito Santo te capacita a fazer está claramente além de todas elas. Percebendo os seus resultados, compreenderás onde ele tem que estar e finalmente conhecerás o que ele é. Não pode ver o Espírito Santo, mas pode ver as suas manifestações. E a não ser que as vejas, não reconhecerás que ele está presente. Milagres são as suas testemunhas e falam pela sua presença. O que não podes ver só vem a ser real para ti através das testemunhas que falam a favor disso, pois pode estar ciente do que não podes ver. E isso pode vir a ser indiscutivelmente real para ti à medida que a presença disso vem se manifestar através de ti. Faze o trabalho do Espírito Santo, pois tu compartilhas a sua função. Como a sua função no céu é a criação, assim a tua função na terra é a cura. Deus compartilha a sua função contigo no céu, e o Espírito Santo compartilha a dele contigo na terra. Enquanto acreditares que tens outras funções, nessa medida necessitarás de correção, pois essa crença é a destruição da paz, uma meta que está em oposição direta ao propósito do Espírito Santo. Tu vês o que esperas e esperas o que convidas. A tua percepção é o resultado do teu convite, vindo a ti em função do que pediste. De quem são as manifestações que queres ver? De que a presença que queres ser convencido? Pois acreditarás naquilo que manifesta. E do mesmo modo como olhas para o que está fora de ti, verás o que está dentro. Dois modos de olhar para o mundo estão na tua mente, e a tua percepção vai refletir a orientação que escolheste. Eu sou a manifestação do Espírito Santo, e quando me vires, será porque o terás convidado, pois ele te enviará as suas testemunhas, se apenas olhares para elas. Lembra-te sempre
de que vês aquilo que buscas, pois o que buscas tu acharás. O ego acha que o que busca é só isso e não acha o amor, pois não é isso o que está buscando. No entanto, buscar e achar são a mesma coisa, e se buscas duas metas, tu acharás, mas não reconhecerás nenhuma das duas metas. Não, das duas. Pensarás que elas são a mesma, porque querem ambas. A mente sempre luta pela integração. E se ela está dividida e quer manter a divisão, ainda acreditará que tem uma única meta, fazendo com que apareça ser só uma. Eu disse anteriormente que o que projetas ou estendes depende de ti, mas tens que fazer uma coisa ou outra, pois essa é uma lei da mente, e tens que olhar para dentro antes de olhar para fora. Conforme olhas para dentro, escolhes o guia para o teu modo de ver, e então olhas para fora e contemplas as suas testemunhas. É por isso que achas o que buscas, o que queres em ti mesmo, tu farás com que seja manifestado e o aceitarás do mundo, porque o que pusestes lá por querer, que fosse assim. Quando pensas que está projetando o que não queres, ainda assim é porque de fato o que queres. E isso conduz diretamente à dissociação, pois representa a aceitação de duas metas, cada uma percebida em um local diferente, uma separada da outra, porque tu a fizeste diferentes. A mente, então, vê um mundo dividido fora de si, mas não dentro. Isso dá a ela uma ilusão de integridade e a capacita a acreditar que essa que está perseguindo uma única meta. No entanto, enquanto perceberes o mundo dividido, não estás curado, pois estar curado é perseguir uma única meta, porque só aceitastes uma e queres apenas uma. Quando quiseres só o amor, não verás nenhuma outra coisa. A natureza contraditória das testemunhas que percebes é meramente um reflexo dos teus convites conflitantes. Olhastes para a tua mente e aceitaste lá a oposição, tendo-a buscado lá. Mas não acredites, então, em que testemunhas pela oposição são verdadeiras, pois elas somente atestam a tua decisão a respeito da realidade, devolvendo a ti as mensagens que tu lhe destes. Também o amor é reconhecido pelos seus mensageiros. Se fazes com que o amor se manifeste, seus mensageiros virão a ti porque o convidastes. O poder da decisão é a única liberdade que te restou como prisioneiro nesse mundo. Podes decidir vê-lo de outro modo certo. O que fizestes dele não é a sua realidade, pois a sua realidade é só o que tu lhe dás. Não podes realmente dar nada que não seja amor a ninguém ou a coisa alguma, nem podes realmente perceber deles nada que não seja amor. Se pensas que recebestes qualquer outra coisa, isso deve ser ao fato de teres olhado para dentro e pensado ter visto o poder de dar alguma outra coisa dentro de ti. Foi apenas essa decisão que determinou o que achastes, pois foi a decisão pelo que buscavas. Tu tens medo de mim, porque olhastes para dentro e tens medo do que vistes. No entanto, não poderias ter visto a realidade, pois a realidade da tua mente é a mais bela das criações de Deus. Vinda apenas de Deus, seu poder e sua grandeza só poderiam te trazer paz se realmente estivestes olhando para ela. Se estás com medo, é porque viste alguma coisa que não está lá. Entretanto, naquele mesmo lugar, poderias ter olhado para mim e para todos os seus irmãos na segurança perfeita da mente que nos criou. Pois nós estamos lá, na paz do Pai, cuja vontade é estender a sua paz através de ti. Quando tiveres aceito a tua missão de estender a paz, acharás a paz, pois fazendo com que ela se manifeste, tu a verás. Suas testemunhas santas irão cercar-te, porque a terás chamado, e elas virão a ti. Eu ouvi o teu chamado e te respondi, mas não é tua vontade olhar para mim, nem ouvir a resposta que buscavas. Isso acontece porque ainda não queres apenas isso. Entretanto, à medida que venho a ser mais real para ti, aprenderás que queres apenas isso, e verás a mim quando olhares para dentro. E nós olharemos para o mundo real juntos, através dos olhos de Cristo. Só o mundo real existe, e só o mundo real pode ser visto. Assim, como decides, tu verás. E tudo o que vês só testemunha a tua decisão.
Quando olhares para dentro e vires a mim, será porque terás decidido manifestar a verdade. E à medida que as manifestas, tu a verás tanto fora quanto dentro. Tu a verás fora porque a vistes em primeiro lugar dentro. Tudo o que contemplas fora é um julgamento do que contemplaste dentro. Se for o teu julgamento, ele estará errado, pois o julgamento não é a tua função. Se for o julgamento do Espírito Santo, estará certo, pois o julgamento é a sua função. Compartilhas a sua função somente julgando como ele julga, sem reservar absolutamente nenhum julgamento para ti mesmo. Tu julgarás contra ti, mas ele julgará a favor de ti. Lembra-te, então, de que sempre que olhas para fora e reages desfavoravelmente ao que vês, tu te julgaste de indigno e te condenastes à morte. A pena de morte é a meta última do ego, pois ele acredita inteiramente que és um criminoso, tão merecedor da morte quanto Deus tem o conhecimento, diz que é merecedor da vida. A pena de morte nunca deixa a mente do ego, porque é isso que ele sempre te reserva no final, querendo matar-te como expressão final do seu sentimento por ti. Ele permite que vivas apenas para esperar a morte. Ele te atormentará enquanto viveres, mas o seu ódio não será satisfeito até que morras, pois a tua destruição é o único fim em cuja direção ele trabalha e o único fim com o qual ele ficará satisfeito. O ego não é um traidor para com Deus, para quem a traição é impossível, mas é um traidor para ti, que acreditas ter sido traiçoeiro para com teu pai. É por isso que desfazer a culpa é uma parte essencial do ensinamento do Espírito Santo, pois enquanto te sentires culpado, estás ouvindo a voz do ego, que te diz que tens sido traiçoeiro para com Deus e mereces, portanto, a morte. Tu pensarás que a morte vem de Deus e não do ego, porque ao confundir-te com o ego, acreditas que queres a morte, e daquilo que queres, Deus não te salva. Quando fores tentado a sucumbir diante do desejo da morte, lembra-te de que eu não morri. Tu reconhecerás que isso é verdadeiro quando olhares para dentro e vires a mim. Teria eu superado a morte só para mim? E a vida eterna me teria sido dada pelo Pai, a menos que tivesse sido dada também a ti? Quando aprenderes a fazer com que eu seja manifestado, nunca verás a morte, pois serás olhado para o que não morre em ti mesmo, e verás apenas o eterno ao olhares para o mundo lá fora que não pode morrer. Que foi? Esse, ai meu Deus. Incrível. Vai. Esse eu tô... 8. Atração do amor pelo amor. Tu realmente acreditas que pode matar o filho A de Deus? atração do amor pelo O amor. pai escondeu seu filho com segurança dentro de si mesmo lindo. e o manteve muito distante dos seus pensamentos destrutivos. Mas tu não conheces nem o pai nem o filho por causa deles. Atacas o mundo real todo dia e toda hora e a todo minuto. E apesar disso, estás surpreso por não poderes vê-lo. Se buscas o amor com o fim de atacá-lo, jamais o acharás. Mas se o amor é compartilhar, como podes achá-lo a não ser através dele mesmo? Oferece-o a ti. Oferece e ele virá a ti, porque ele é atraído para si mesmo. Mas se ofereces o ataque, o amor permanecerá escondido, pois ele só pode viver em paz. O Filho de Deus está tão seguro quanto seu pai, pois o filho conhece a proteção de seu pai e ele não pode ter medo. O amor do seu pai o mantém em perfeita paz, não necessitando de nada. Ele não pede nada. Entretanto, ele tem que ser o teu ser. O teu ser tem que estar longe de ti, pois escolheste atacá-lo, e ele desapareceu da tua vida. E ele desapareceu da tua vista em seu pai. Ele não mudou, mas tu sim, pois uma mente dividida e todas as suas obras não foram criadas pelo Pai, e não poderiam viver no seu conhecimento. Quando fizeste com que fosse visível o que não é verdadeiro,
O que é verdadeiro veio a ser invisível para ti. No entanto, não pode ser invisível em si mesmo, pois o Espírito Santo o vê com perfeita clareza. É invisível para ti porque estás olhando para outra coisa. No entanto, não cabe a ti decidir o que é visível e o que é invisível. Não cabe a ti decidir o que é a realidade. O que pode ser visto é o que o Espírito Santo vê. A definição da realidade é de Deus e não tua. Ele a criou e ele conhece o que ela é. Tu que conhecias, esquecestes, e se ele não tivesse te dado um caminho para lembrares, terias te condenado ao esquecimento. Devido ao amor do teu Pai, nunca poderás esquecê-lo, pois ninguém é capaz de esquecer o que o próprio Deus colocou em sua memória. Pode negá-lo, mas não pode perdê-lo. Uma voz responderá a cada questão que perguntares, e uma visão corrigirá a percepção do que tu vês. Pois o que fizestes com que fosse invisível é a única verdade, e o que não ouvistes é a única resposta. Deus quer que tu voltes a unir-te contigo. Deus quer que tu voltes a unir-te contigo mesmo, e não te abandonou em tua aflição. Estás esperando apenas por Ele, e não tens conhecimento disso. No entanto, em sua memória brilha na tua mente, e não pode ser obliterada. Não é mais passada do que futura, sendo eterna para sempre. Agora a gente tá no 8, na parte 5. Capítulo 12. Ô, onde está o livro mesmo? Porque 248 a página no livro. o Edu fechou meu livro 248 a enquanto página. eu só No ia livro pegar o físico. fone. 8, parte 5. Esse monte de água, posso devolver? Não, leva tudo. Mas eu pedi 4, né, Paulinha? Você que pediu esse mundaréu. De 6. É a 248 a página no livro. 248. Primeiro eu falei 6, depois eu página falei no 4. livro físico. Meu Deus, eu tô esse tempo todinho Mas sem ninguém tá filtro. brigando aqui. Que nós tá lendo Nossa, o livro. Edu. Como é que é? Nossa, pelo amor de Deus. 248. 248. Número 5. Nossa, que Só tens diferença que que pedir essa fez. memória e vais te lembrar. Todavia, a memória de Deus não Qual pode que é brilhar na mente que a obliterou e quer número, mantê-la gente? assim. Pois a memória de Deus só Tá, pode nascer na mente que vai, escolhe segue. lembrar e que abandonou o desejo insano de controlar a realidade. Tu, que nem sequer podes controlar a ti mesmo, dificilmente deverias aspirar a controlar o universo. Mas olha para o que fizeste do universo e regozija-te por não ser assim. Filho de Deus, não te contentas com nada. O que não é real não pode ser visto e não tem valor. Deus não poderia oferecer ao seu filho o que não tem valor, e nem o seu filho poderia recebê-lo. Fostes redimido no instante em que pensaste o que tinha desertado. Tudo que fizestes nunca existiu, e é invisível porque o Espírito Santo não o vê. Entretanto, o que ele vê é teu, e tu contemples, e através da sua visão, a tua percepção é curada. Fizestes com que fosse invisível a única verdade que esse mundo contém. Valorizando o nada, buscaste o nada. Fazendo com que nada fosse real para ti, viste o nada. Mas isso não existe, e Cristo é invisível para ti, devido ao que fizestes com que fosse visível para ti. No entanto, não importa quanta distância tentastes impor entre a tua consciência e a verdade. O Filho de Deus pode ser visto porque a sua visão é compartilhada. O Espírito Santo olha para ele e não vê nenhuma outra coisa em ti. O que é invisível para ti é perfeito em sua vista e abrange tudo. Ele lembrou-se de ti porque não esqueceu o Pai. Tu olhastes para o real e achaste o desespero. Todavia, buscando o irreal, que outra coisa poderias achar? O mundo irreal é algo desesperador, pois nunca poderá ser. E tu, que compartilhas o ser de Deus com ele, nunca poderias te contentar sem a realidade. O que Deus não te deu não tem poder sobre ti. E a atração do amor pelo amor permanece irreversível, irresistível. Pois é a função do amor unir todas as coisas em si mesma e manter todas as coisas juntas, por estender a sua integridade. O mundo real foi dado por Deus em uma troca amorosa
pelo mundo que fizestes e pelo mundo que vês. Apenas tomam em suas mãos de Cristo e olha para Ele. A sua realidade fará com que todas as outras coisas sejam invisíveis, pois contemplá-lo é a percepção total. E à medida que olhas para Ele, vais lembrar-te que sempre foi assim. O nada virá a ser invisível, pois afinal terás visto verdadeiramente. A percepção redimida é facilmente traduzida em conhecimento, pois sua percepção é capaz de erro e a percepção nunca existiu. Sendo corrigida, ela dá lugar ao conhecimento, que é para sempre a única realidade. A expiação nada mais é do que o caminho de volta para aquilo que nunca foi perdido. Teu pai não poderia ter deixado de amar o seu filho. Terminamos. Ave Maria, que coisa linda. Pode começar? Pode, amiga, fala. Eu sublinhei uma parte aqui que eu achei muito legal, que é E aí, considerações, alguém? lá no tópico, Pode. é lá no tópico 5, que fala assim, ó, só o amor é forte porque não é dividido. O forte não Pode aqui, ataca vamos porque colocar não na vê minha nenhuma mochila, tá muito necessidade de cheio. fazê-lo. Então, tipo, aquilo que é forte é porque tem a verdade dentro de si. Ele sabe que não precisa atacar e sabe que ele não precisa ser atacado. Então ele vive em paz. Só que a gente, às vezes, a gente não nos reconhecemos com as forças que a gente tem. A gente acha que a gente é fraco. E isso automaticamente faz a gente se sentir atacado por qualquer coisa. E muitas vezes a gente tá dando um murro em ponta de faca, achando que tá sendo atacado, mas não. Às vezes a gente só tá fora da verdade. Essa foi a consideração que eu fiz do tópico 5. Ai, é isso mesmo? Nossa, verdade demais. Eu vou ler o meu resuminho bem rapidinho. Eu vou tentar encurtar ele. Mas é rapidinho. Ainda no tópico 5, ele vai falar: há áreas nas tuas capacidades de aprendizado tão dada por um professor que pode transcender e progredir sob o constante e clara orientação dada por um professor que pode transcender os teus recursos limitados. Ou seja, o Espírito Santo ele já reconhece que tem coisas na nossa vida que precisam ser transformadas. Isso não é irreal para ele, porque ele nos conhece melhor que ninguém. Mas é lindo ele dizer que ele é o professor que pode ensinar com que isso seja curado, né? Lá no finalzinho, ele vai falar também pra gente que a gente volta pro que sempre foi nosso, né? Aquela história. Todo mundo nasce puro. E nós só recuperamos aquilo que é nosso. É por isso que eu não posso dizer que eu sou algo que eu não sou. Nada que não parte de Deus é nosso. Só aquilo que é puro e verdadeiro e real e eterno é o que está dentro do nosso coração. Nada fora disso é nosso. E se nós estamos passando por isso, é porque é uma condição passageira e não real. A gente não pode tomar posse dessas coisas pra gente, né? E ele vai falar: só tens que oferecer atenção, uma atenção que não seja dividida. Tudo o mais será dado. Ou seja, o meu papel é só entregar. É falar: olha, eu tô aqui, eu tô prestando atenção, eu quero aprender, eu quero ser mudada e transformada, eu quero a paz dentro de mim. Me ensina como que eu tenho paz. E aí o Espírito Santo faz todo o resto. Porque o nosso papel é só oferecer atenção para ele, né? É entender que eu preciso dele, que ele está disponível para mim. No 6, a visão de Cristo, ele vai falar: ele é perfeitamente ciente que não conheces a ti mesmo perfeitamente. E ele é perfeitamente ciente como ensinar-te a lembrar quem tu és. Lendo isso, eu lembrei de quando Jesus foi escolher os discípulos, né, para serem discípulos dele. Jesus sabia quem eram os discípulos. E aí nos discípulos tinha um tanto de gente que fazia coisa errada e pecava assim como a gente peca. Mas Jesus não estava preocupado com isso, porque enquanto Jesus via naquele momento quem eles eram, Jesus já sabia o que na realidade estava no coração deles. Então, quando Jesus olhava para um discípulo, mesmo sabendo que ele errava e dizia: eu quero você, você vai ser meu discípulo, ele não estava olhando: eu quero você porque você faz isso. Não, eu quero você porque você está assim e eu sei que em mim você pode ser transformado. Então, a nossa realidade é igual.
né? Nós somos transformados porque Jesus já sabe quem nós somos, Jesus já conhece o nosso interior. O 7 vai falar exatamente isso, de olhar para dentro. Quando tiveres aceito a tua missão de entender a paz, acharás a paz, pois fazendo com que ela se manifeste, tu a verás. Ou seja, quando nós transmitimos isso, quando nós transmitimos a paz, algo vai mudando dentro da gente. Eu acredito demais que a gratidão, ela move montanhas. Todas as vezes que eu sou grata por algo, eu tô apta a receber um novo milagre. Né? Quando eu agradeço a Deus, quando eu recebo esse entendimento e eu entrego tudo isso, né? Eu devolvo essa gratidão a Deus, ele faz mais por mim, porque ele sabe que meu coração é um coração que reconhece o que ele está fazendo. Né? E não é que Jesus precisa disso. Deus não precisa que nós sejamos gratos. Isso não infla o ego de Deus, porque Deus não tem ego. Mas a gratidão muda algo dentro do meu coração para com Deus, né? Essa é a realidade. Aí bem no finalzinho, já no 8, vai falar: pois a memória de Deus só pode nascer na mente que escolhe lembrar e que abandonou o desejo, mesmo de controlar a realidade. Tu nem sequer podes controlar a ti mesmo, dificilmente deverias controlar o universo. Não tá na nossa mão, né? Na realidade, isso aqui é uma ansiedade. É a ansiedade de querer. Tá jogando na minha cara de ontem a live hoje de madrugada, né? Tô nada. Aos tapas, aos tapas. Na minha também. Na minha cara também se estapa. Mas na realidade a gente só está entregando a nossa ansiedade para Deus, né? A ansiedade de querer controlar o mundo, enquanto na realidade a gente não pode. A Bíblia diz que nós devemos descansar em Jesus, porque Ele é o real, nosso real descanso, né? O nosso ponto de paz é Deus. Então, em vez de eu tentar controlar o mundo, eu olho para Jesus e falo: tá aqui, ó, isso aqui, tudo que tá acontecendo, resolve para mim, me diz como que eu faço. É isso, irmã. Foi isso mesmo. Irmã, você quer falar alguma coisa, irmã? Sim, com certeza. Muitas das vezes a gente quer se autoafirmar diante das pessoas, né? Porque o nosso ego é isso. Porque muitas vezes a gente acha que a gente vai perder aquele nosso espaço diante de tais situações. Só que muitas vezes a gente nem sabe onde é o nosso espaço. Nós não temos consciência. Então, onde a gente está, a gente tem que sempre autoafirmar algo. Mas quando nós entramos na realidade daquilo que nós aprendemos desde o começo lá, que nós somos um milagre, nós vamos reconhecer quem é o professor maior. É Deus falando do Filho, ensinando o Filho, e Jesus falando do Pai, e os dois juntos falando do Espírito Santo. O bom professor foi o Pai que, quando ensinou Jesus, aos 12 anos, saiu para pregar e dar continuidade no projeto do seu Pai. Dali, ele já sabia o que ele queria. Porém, muitas das vezes, nós não sabemos o que nós queremos. Por isso que nós não conseguimos manter o nosso foco. Nós queremos respostas prontas, às vezes de pessoas. E se as pessoas não der a resposta que eu quero ouvir de imediato, aquela pessoa já não serve mais. Mas quando a resposta ela é de Deus, ela é concreta porque a cura vem junto. Ela nos faz ser libertadora. Porque aí nós olhamos com que o amor que Deus tem para conosco. Porque a correção ela é necessária para compreender que a vontade de Deus é que nós façamos aquilo que Ele nos chamou a fazer. E qual é a nossa vontade em relação àquilo que Deus tem para nós? É buscá-lo constantemente e ver no irmão o amor que ele é, porque ele também é imagem e semelhança. Então nós queremos buscar respostas. Esses dias nós falávamos atrás, qual que você prefere? Pergunta ou resposta? E lá dizia, fique com a resposta. Mas qual a resposta que você quer hoje? Você quer do humano ou você quer de Deus? Porque o humano, ele passa. De Deus, ele é eterno, porque ele permanece. Ele faz com que você compreenda, saia do teu comodismo, a qual nós entramos e vivenciamos a graça de Deus. Para que aquele amor seja verdadeiro e transformador. Aí a gente já não adia mais o processo. A gente já não adia mais o propósito. Pelo contrário, a gente faz valer a pena e acontecer o agora. Não no futuro, porque o futuro nós preparamos agora. E a gente não precisa se autoafirmar.
Para ser cabível no coração de alguém, nós precisamos nos encontrar conosco mesmo. E encontrando conosco, nós encontramos com Deus. Por quê? Porque só Ele pode preencher o vazio do nosso coração. Somente Ele pode colocar no nosso lugar, que é o nosso lugar, é estar com Ele. Ser livre com Ele, ser dependente dEle, buscar todo o consolo, buscar toda a força, buscar todo o autoconhecimento de si, entrando dentro de si. Muitas vezes nós não queremos entrar dentro de nós, porque olhar para nós é olhar para as nossas misérias, a nossa pequenez, e reconhecer que nós precisamos ir além daquilo que o Senhor nos chama, que é vivenciar o amor e o amor ao próximo. Por isso, buscai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, essa autoafirmação do ego é criando coisas e não deixando o professor maior nos ensinar. E Jesus nos mostra claramente o que é a vontade do Pai. O que ele fez? Assumiu o projeto e levou até a cruz, até o final, por amor. E quando ele fala para nós hoje, é para que o nosso coração se mantenha aberto, para que seja cheio de luz, de esperança e de convicção, que nós nunca vamos estar só, porque tem um Deus que nos ama, tem o Filho que nos carrega no colo e tem o Espírito Santo para nos iluminar e para nos consolar, porque o projeto é de Deus, nós somos a execução, porém o propósito é de Deus e nós não podemos adiar. Façamos o agora, porque o amanhã já é amanhã. O ontem já foi, então precisamos viver o agora. Mas o que eu quero agora? Qual é a resposta? Porque quando vai falar aqui, ó, devido ao amor do teu pai, nunca poderás esquecê-lo, pois ninguém é capaz de esquecer o que o próprio Deus colocou em sua memória. Podes negá-lo, mas não podes perdê-lo. Uma vez responderá a cada questão que perguntares em uma visão corrigida e percepção do tu que vês, pois o que fizeste com que fosse invisível é uma única verdade, e o que não ouviste é a única resposta. Amém. Amém, gente. Amém. Maiara, eu queria só, antes de... Já terminou, irmã? Terminei? Mas eu queria só, antes de finalizar, a gente fazer o mesmo momento que a gente fez ontem, a gente orar um Pai Nosso, entregar esse momento tão especial que vocês vão viver agora para Deus, entregar isso para Deus, né? Vamos todo mundo junto. Vamos. Vou começar então. Vamos lá. Puxa, Deus. Pai nosso, que estás no céu, Pai nosso que santificado estás no seja o céu, vosso nome, santificado seja o vosso nome. santificado Venha a nós o vosso reino. venha a nós Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. no céu. O pão nosso de cada dia. E não deixeis estar no Amém. Não deixe em tentação. Amém. Amém, amém. Deus abençoe Amém, o momento de vocês, que seja Obrigada, perfeito, Deus linda. é perfeito. Já deu certo. Amém. Já deu certo. Vamos lá. Vamos lá cantar com Vamos a estar canção. aqui Vai ser orando por linda. vocês. Já deu Obrigada, meninas. Obrigada, viu? Deus abençoe. Estaremos na intercessão. certo. Isso mesmo. Amém, amém. Deus Beijo. abençoe. Amo vocês. Tchau. Amém. Beijo.